Bem-vindos, pessoal, a mais uma live de uma série de lives que estou fazendo essa semana. O objetivo dessas lives todas que eu tenho feito é ajudar vocês a emagrecer. Oi, Moni! Boa noite, gente. Boa noite, mami. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa a vocês, já logo de início. Boa noite, Lu. Deixa eu pedir uma coisa a vocês logo de início. Tem um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel, não tem? Que a gente pode clicar nele aqui embaixo. Ele serve para convidar todos os seus amigos, familiares, enfim, as pessoas que você segue, os seus seguidores, na verdade, convidá-los para a live. Então, se vocês acham que é bacana, que o tema é interessante, que pode interessar alguém que vocês conhecem, clica aí no aviãozinho, tá certo? O tema de hoje, que eu já deixei fixado aqui para as pessoas que entrarem depois, ficarem sabendo, é aprendendo a montar de maneira prática as refeições do dia, quando o objetivo é emagrecimento. Tem bastante gente entrando ainda, mas vamos começar. Enquanto só as pessoas terminam de entrar, quero só dar mais alguns recados. O primeiro deles é: se você ainda não se inscreveu para o meu canal do Telegram, eu vou falar isso todos os dias, acreditem. Se você ainda não se inscreveu para o meu canal do Telegram, que é lá gratuito, tô botando um monte de informação lá, tô compartilhando a minha rotina por lá. Vai lá no link da minha bio, o único linkzinho clicável ali. Clica lá, você vai ver que vão surgir várias opções. Uma delas é entrar para o grupo do Telegram. A outra e primeira, mais importante, se inscrever para o meu webinário, que vai acontecer depois de amanhã, quinta-feira já, dia 16, às 20 horas. Lu, eu sei que você está lá. William já se inscreveu para o webinário, show de bola. Assim, gente, a ideia desse webinário é eu fazer um geralzão mesmo, um compilado de todas as informações que eu julgo que são mais importantes para o emagrecimento. E também falar um pouco, claro, de alimentação e treino. Tá? Mas tudo para quem quer emagrecer. Então, se o seu objetivo é emagrecimento, de verdade, não perde o webinário não, que vai estar muito bacana. E é gratuito, tá? Então, eu espero todos vocês lá. Hoje estamos ao vivo também no YouTube. E é isso aí, vamos começar esse negócio então. Gente, eu elaborei um roteirozinho, então toda vez que eu olhar aqui pro lado, é porque eu tô olhando para esse roteiro, tá bom? Para não esquecer de falar nada com vocês. Então, assim, o objetivo dessa live hoje, na verdade, é meio que ajudar vocês, dar uma luz, como é interessante eu montar cada uma das refeições, quais alimentos que eu devo escolher para participar de cada uma dessas refeições. Quando o meu objetivo é perder peso, é perder gordura corporal. E aí, claro, a gente tem que usar um pouquinho os conhecimentos que eu já passei em outras lives, né, do que é necessário emagrecer. Eu já falei de tudo isso aqui, então o objetivo dessa live não é repetir tudo isso, mas só dando um briefing assim, só falando rapidamente. A gente sabe que a primeira coisa é fazer déficit calórico, comer um pouco menos de calorias. E na verdade, qual é o principal papel do nutricionista nisso? É realmente conseguir pegar a rotina, claro, da pessoa, e óbvio que aqui é uma live, então não é nada personalizado, mas é principalmente entender como é que eu posso organizar essa menor quantidade de calorias, que em teoria às vezes faria com que algumas pessoas ficassem com fome ao longo do dia, então o objetivo não é passar fome. Se passar fome, vai tender a abandonar o negócio no meio do caminho. Então, é entender isso, como é que eu posso pegar e dar para o meu paciente, ali para o meu aluno, para a pessoa que eu estou querendo ajudar, conseguir mesmo com um montante relativamente reduzido de calorias, organizar isso em alimentos que tragam saciedade. Organizar isso em alimentos que a pessoa olhe para o prato e tenha um bom volume de comida ali. Até porque é isso, né? É importante a gente olhar para o prato e ver um volume razoável de comida, né? Eu, particularmente, odeio prato pequenininho. Óbvio que essa questão do volume é algo que quem quer emagrecer sempre vai ter que trabalhar. Então, essa questão de porção é algo que a gente vai discutir aqui no caminho, porque sim, óbvio, isso é muito importante. No momento em que eu limito porção, por tabela, indiretamente, eu já estou limitando o conteúdo de calorias que tem ali. Óbvio que tudo depende da escolha dos alimentos que eu estou fazendo. Mas vamos lá, né? Falando de maneira geral, se eu limito um pouco a quantidade
bruta, né, de volume que tem naquele prato. Então, se eu costumava comer 600 gramas e reduzo isso para 450, naturalmente eu já vou estar falando de uma redução calórica, né, de uma diminuição frente ao que eu fazia. Então, sim, trabalhar com volume é algo importante. Mas quando eu tenho um paciente, por exemplo, que precisa, para se satisfazer, ele precisa de grandes volumes. Aí, gente, se eu quero ter grande volume no prato e quero ainda assim chegar no final da semana, no final do mês e ter déficit calórico, aí eu tenho que conhecer muito bem os alimentos. E, na verdade, esse é o papel do nutricionista, né, gente? A gente só estuda ali, a gente estuda o tempo inteiro o alimento, nutriente. A gente estuda muito nutriente, mas no final das contas, o que a gente come não é nutriente, a gente come alimento. Então, uma coisa que a gente precisa, quando a gente não tem ali um aconselhamento lado a lado de um nutricionista, é a gente entender mais ou menos, não precisa virar expert não, pô, não precisa virar nutricionista não. Para isso aí vocês contam com a gente. Mas precisa entender minimamente o que é fonte de quê. Precisa entender minimamente quais são os grupos alimentares. E é isso que eu quero passar uma noção melhor para você nessa live de hoje. Porque para a gente entender como a gente deve montar um prato, ou seja, um prato que, pelas lives anteriores, vocês já sabem, onde eu devo priorizar as fontes de proteína e tentar ao máximo agregar a essa fonte de proteína um pouco menos de carboidrato ou gordura. Aí depende muito da estratégia que eu vou escolher. Mas se eu quero emagrecer, eu tenho que, na minha refeição, em todas elas do meu dia, priorizar aquilo que é fonte de proteína e trazer um pouco de carboidrato ou gordura para participar junto com essa fonte de proteína. Mas beleza, e aí? E se eu não sei? O que é fonte de proteína? Eu só tenho uma noção muito vaga. O que é fonte de proteína? O que é fonte de carboidrato e gordura? Aí é óbvio que eu não vou conseguir criar esse raciocínio lógico para entender o que tem que ter em cada uma das refeições. Não adianta só eu saber que eu tenho que priorizar as proteínas, reduzir o carboidrato e reduzir a gordura se eu realmente não sei o que é cada um. Quais alimentos são fontes desses nutrientes? Então vamos começar entendendo um pouquinho o que é fonte de quê? Então vamos começar falando desses grupos alimentares, pessoal. Eu queria começar pelo grupo das proteínas. Então, como a gente já viu em lives anteriores, se eu quero emagrecer, proteína, a gente viu na última live, foi na última não, na anterior, na penúltima live que eu dei, falando sobre metabolismo. A gente viu que as fontes de proteína, elas são a que mais exigem do nosso corpo energia para serem metabolizadas, né? E por isso, sem dúvida nenhuma, eu consigo aumentar o meu gasto calórico considerando todos os nutrientes para digerir todos os nutrientes, carboidrato, proteínas, gorduras. O nutriente que mais eu preciso, eu demando energia para digerir é a proteína. Isso chama-se autoefeito térmico do alimento, ou seja, se eu trago mais proteína para participar das minhas refeições, sem dúvida o meu corpo gasta, dentre todos os nutrientes, é com a proteína que ele vai gastar mais energia para quebrar, absorver, utilizar isso dentro do meu corpo. Opa, então beleza. Então eu tenho que aumentar a quantidade de proteína de cada uma das minhas refeições, porque isso vai, né, influenciar ali no meu gasto energético diário. E a proteína é o nutriente que mais dá saciedade. Teve uma outra live que eu falei também, bati muito nessa tecla. Proteína, as fontes de proteína, justamente talvez até por essa dificuldade que elas têm, essa demora um pouco mais que elas têm para serem digeridas e absorvidas, e por toda a liberação hormonal que elas causam, né, no seu processo digestório, ela é um nutriente que dá muita saciedade. Então, poxa, se eu quero para o meu paciente aumentar o gasto energético dele, fazer com que ele fique mais saciado, e dar um nutriente que não vai ser utilizado provavelmente para as vias energéticas, que ele vai ser muito mais utilizado para cumprir uma função estrutural no meu corpo, ou seja, reparar meus tecidos. Se eu treinei, ele vai ajudar lá a reparar minha massa magra, ele vai ajudar a crescer meu cabelo, fortalecer minhas unhas, enfim, porque nós somos uma proteína ambulante. Ou então tá claro por essas três características aqui que eu acabei de falar, que sim, proteína é o nutriente rei no emagrecimento, então eu tenho que favorecer a ingestão delas em todas as minhas refeições do dia. Então, beleza, quais são as fontes de proteína? Como é que eu posso organizar meu café da manhã, almoço, lanche e jantar, priorizando as proteínas? Gente, o que é fonte de proteína? A gente pode dividir em dois grandes blocos, né? Fontes de proteína animal, que seriam
todas as carnes e frutos do mar, né? Então, carne de todos os tipos mesmo, não só carne vermelha, tá? A gente acha assim, carne vermelha tem muito mais proteína. Ela tem um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais concentrada em proteína do que as carnes brancas, mas muito pouco mesmo. Então eu teria carnes vermelhas, brancas, peixes, frutos do mar, tudo isso é fonte de proteína. Ovos, laticínios, certo? Então, ovo, iogurte, queijos, tudo isso é fonte de proteína. Então, esses 3 grupos, carnes, ovos, laticínios, seriam os principais de origem animal. E de origem vegetal, o que é que eu tenho? Eu diria que o principal são as leguminosas e os seus derivados. Leguminosas é tudo aquilo que é da família do feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja. E aí entram os derivados da soja também, o tofu, que eu acabei falando na live de ontem, que é como se fosse um queijo vegano, né? Um queijo obtido a partir da soja. Então, o fato é, esse grupo, sem dúvida, ele é o grupo que mais contém proteína na sua composição da parte de origem vegetal. Opa, deixa eu só colocar aqui o meu celular no silencioso, que eu esqueci de colocar. Prontinho. Então, beleza. Então, temos esses 2 principais grupos de proteína animal e vegetal. Vou falar, antes de eu até dar uma ideia melhor de como eu vou organizar isso nas minhas refeições, eu vou falar primeiro dos 3 grupos alimentares, tá bom? Então, proteína, check. Já entendi o que é fonte de proteína, né? O que é fonte de carboidratos? Vamos falar dos carboidratos agora. Então, na verdade, gente, para vocês entenderem até, na natureza, raramente existe um alimento que ele é fonte exclusiva de algum nutriente. Então, no momento em que eu falei que leite, por exemplo, ele é fonte de proteína, leite também é fonte de carboidrato. Leite, na verdade, se eu falo do leite integral, né, que é o leite ali cheio de gordura, ele é fonte dos 3 macronutrientes. Ele é fonte de proteína, de carboidrato e de gordura. E a maioria dos alimentos da natureza vai ser assim. Então, na verdade, o que geralmente eles têm é prioridade, né? Eles têm principalmente um tipo de nutriente, mas geralmente eles vão ser uma combinação. Então, na verdade, quando eu falo em carboidrato, eu tenho o leite, né, e iogurte, que tem um pouco ali de lactose na sua composição. Eu tenho todos os açúcares, então o açúcar mesmo, aquele açúcar branquinho, mascavo ou demerara que eu adiciono para adoçar um café ou fazer alguma preparação, né, de padaria, alguma coisa assim, um bolo, por exemplo. Eu tenho os cereais e todos os derivados de cereais. Então, quais são os cereais principais? Arroz, milho, centeio, trigo, cevada, todos os derivados que eu tenho disso. Então, se eu falo do milho, eu posso estar falando de cuscuz, né? Pego a farinha e transformo em cuscuz de milho. Eu posso estar falando em pipoca. Pipoca é o milho estourado, né? Então, é fonte de carboidrato. O milho é ali parente do arroz, é carboidrato. Quando eu falo em arroz, eu tenho também a farinha de arroz, que serve para fazer tantos alimentos de panificação sem glúten. É denso em carboidrato também, é arroz. Trigo, aí sim, né? Hoje todo mundo sabe, né? Alimentação repleta de fontes de trigo. Então tem os pães, tem os biscoitos, as massas, né? Então tudo isso é fonte de carboidrato. Se eu falo das raízes e tubérculos, são fontes de carboidrato também, principalmente, né? Então batata doce, inhame, mandioquinha, que é a batata baroa, né? Tudo isso é fonte de carboidrato. Se eu pego os derivados disso, então se eu falo de mandioca ou aipim, o que é que pode ser um derivado farináceo disso? Tapioca, polvilho, tudo isso que às vezes você consegue gerar subprodutos, né? Tudo isso é fonte expressiva de carboidrato. O que mais que é fonte de carboidrato? Os doces, né? De maneira geral, tudo isso é fonte de carboidrato. Então, as leguminosas, eu não acabei de citar que as leguminosas são o principal grupo que são fonte de proteína vegetal? Pois bem, gente, leguminosa que são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, também são fonte expressiva de carboidrato. Na verdade, se a gente pega uma porção de feijão, né, 100 gramas de feijão cozido, ali eu tenho mais carboidrato que proteína. Mas sim, para os veganos, né, as leguminosas, elas são a principal fonte de proteína, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente avalia ali a composição nutricional, elas têm mais carboidrato que proteína na composição. Então, observe, gente, que na natureza é assim. Então, se eu falo de
fonte vegetal de proteína, ela é fonte também de carboidrato. E agora, quando a gente vai falar do grupo das gorduras, sim, um ponto importante que eu tenho para falar nessa parte de carboidratos, tá? Então, observe que eu citei praticamente todos os grupos que têm carboidrato, né, que são densos em carboidrato. As raízes e tubérculos e os seus derivados, os cereais, que é o caso do arroz, milho, trigo e os seus derivados, quinoa entra aí também. E principalmente, e os açúcares de maneira geral, né, todos os farináceos. Frutas, claro, frutas também, as frutas doces, obrigada por ter lembrado. As frutas doces são fontes de carboidrato também. Tem um alimento desses que eu queria falar especificamente, que é a quinoa. Eu vejo que muita gente se confunde e acha que quinoa é uma fonte incrível de proteína. E, gente, quinoa, assim, se a gente comparar com o arroz, por exemplo, sim, a quinoa ela tem mais proteína do que o arroz na porção. É muito pouco que quinoa tem de proteína, tá bom? Então, por exemplo, perto das leguminosas, ela tem bem menos proteína na porção. Então, eu diria que quinoa, ela pode ser considerada uma fonte de proteína para quem é vegano. Para quem é vegano, a gente vai contabilizar cada migalhinha que a gente acha de proteína no reino vegetal. Então, quinoa, claro, ela acaba entrando para esse público como uma fonte mais importante de proteína. Mas para as pessoas que são onívoras, ou seja, que comem fontes animais e fontes vegetais, se eu como lá carne, ovos, laticínios, definitivamente quinoa não é uma fonte importante de proteína para mim, tá certo? É uma fonte relativamente pequena. Beleza. Fora isso, até da parte de carboidrato também, tem uma classificaçãozinha, alguns alimentos específicos que às vezes eu acho que as pessoas também acabam botando eles como uma fonte muito importante de carboidrato, quando na verdade não são. É o grupo de alguns legumes muito específicos, que é o caso da abóbora, cenoura e beterraba. Esses alimentos, eles contêm uma quantidade, uma concentração relativamente baixa de carboidrato na composição. Tanto que são até alimentos ótimos para se utilizar numa dieta low carb, por exemplo. Se eu quero diminuir a quantidade de carboidratos, mas quero fazer um purê gostoso, dá para fazer um purê de abóbora que ele vai ter infinitamente menos carboidrato do que, por exemplo, batata ou batata doce, etc. Tá certo? Já vou falar, Ellen, dos legumes, já eu chego lá. Vamos falar do terceiro grupo, né, dos macronutrientes, que são as gorduras. Então, o que é fonte de gordura na minha alimentação? Boa parte das fontes de proteína também são fontes de gordura. Lembra que na natureza, proteína sempre vem em combo? Proteína ela sempre vai vir junta com uma porção de gordura, em maior ou menor quantidade, a depender de que alimento a gente está falando. Então, por exemplo, carne é um alimento que ele é fonte de proteína, mas também é fonte de gordura. Se eu falo de um corte de carne que seja mais gordo, ele vai ter uma concentração maior de gordura. Se é um corte mais magro, vai ter menos gordura. Os laticínios, queijos, iogurte, leite, tudo isso também é fonte de gordura. Óbvio, se eu pego um queijo mais amarelo, ele vai ser fonte de mais gordura. Se eu pego um queijo branco, ele vai ter uma concentração menor de gordura na composição. Mas, em geral, todos eles, né, principalmente os laticínios integrais, eles também são fonte de gordura. Fora isso de gordura, a gente tem aquela gordura que é livre, né, que foi isolada do alimento pelo homem. É o caso do azeite de oliva, da manteiga. Eu não quero nem citar margarina aqui como fonte de gordura, porque, pelo amor de Deus, margarina é uma coisa, gente, que a gente deveria, que se alguém ainda não aboliu margarina da vida, pelo amor de Deus, faça isso hoje. Eu tinha uma professora, lá na época ainda da graduação, que eu acompanhava ela no consultório, né, e ela sempre falava assim para o paciente dela, e eu trouxe isso desde lá, anos atrás, foram uns 10 anos atrás. Ela falava assim, você mora em casa? Pega um pouquinho de margarina, coloca num pires e deixa lá em algum canto da casa, que de vez em quando deve passar uns bichinhos lá. Volte depois de uma semana ou de um mês, se você quiser, e veja o que é que tem lá nesse pires. A margarina intacta. Por quê? Porque nenhum bicho quer comer isso. Nem o fungo, nem a bactéria quer isso. Então, só o ser humano entende isso como alimento. Então, assim, de verdade, esse negócio é plástico. Então, não coloque isso na sua rotina, tá bom? Quer comer alguma coisa parecida com manteiga, coma manteiga. E não margarina. Não posso, tô dando uma regulada na gordura saturada, coma menos manteiga. Ou então não coma manteiga, substitua por azeite de oliva. Mas fato é, não coloque margarina na sua vida, tá bom?
Beleza, mas as fontes de gordura principalmente seriam essas. Fora isso, a gente tem também as oleaginosas, que a gente chama, né? As castanhas, as nuts. Então tem amêndoas, castanhas de caju, nozes. Tudo isso é fonte de um pouco de carboidrato, é fonte de um pouco de proteína, mas se você olhar, elas são principalmente fontes de gordura. Tá certo? Que mais? Aí a gente tem as exceções também da parte de frutas. Coco e abacate são as duas principais que eu consigo pensar aqui. Elas são frutas, porém, ao invés de serem ricas em carboidrato, elas são ricas, né, tem em maior quantidade gordura em sua composição e não carboidrato. Beleza, entendemos então o que tem gordura nos nossos alimentos, né? Vamos entender agora, então, um quarto grupo, digamos assim, que uma das pessoas escreveu aí. E os legumes, né? Eles entram aonde? Gente, os legumes que eu costumo chamar dos legumes, banha é gordura também, tá? A banha do porco, né? É gordura. Eu costumo chamar essa categoria, né, são os legumes de baixo teor em amido, ou o nutricionista gosta muito de chamar esse grupo também de grupo dos reguladores. São aqueles alimentos, gente, que na sua composição ele tem basicamente fibra, água e muito pouco, quase nada de carboidrato, praticamente nada de proteína, praticamente nada de gordura. Então o que esse grupo vai ter é uma pitadinha de nada de carboidrato e bastante água e bastante fibra na composição. Ou seja, eles têm um valor energético muito baixo, ele tem muito pouca caloria. Então, claro, são um grupo assim perfeito, né? São alimentos perfeitos para a gente utilizar em dietas em que eu quero aumentar o volume do meu prato sem agregar tantas calorias assim. E aí pega papel e caneta aí para anotar, porque aí eu quero deixar... Óbvio que você encontra isso fácil no site de busca, tá? Mas assim, quais seriam os legumes com mais baixo teor em amido, né? Baixo teor em carboidrato? A gente tem couve-flor, brócolis, abobrinha, rabanete, chuchu, quiabo, ervilha torta. Que mais? Deixa eu ver se eu pego minha cola aqui. Berinjela, tomate, pimentão, cebola. Observe bem o que eu vou falar agora. Cebola, por exemplo, é um alimento que ela não tem, assim, teor tão irrisório, assim, de carboidrato, não. É que nem tomate, não tem tão pouco carboidrato na composição como tem uma folha, por exemplo. Então, os folhosos entram aí também, tá? Tem baixíssimo teor em carboidrato, praticamente são isentos de carboidrato. Então, cebola, tomate, eles não têm tão pouco carboidrato assim. Tanto que você consegue fazer uma cebola caramelizada sem colocar açúcar nenhum. Se você deixar lá a cebola tostando ali na sua frigideira, ela é como se ela soltasse os açúcares dela e se caramelizasse ali, sem você precisar adicionar nenhum tipo de açúcar. Então, pô, Paula, então se ela se carameliza é porque ela tem açúcar ali na composição? Tem, mas a grande questão, gente, aí que aqui entra um conceito muito importante de porção. Você é do tipo de pessoa que numa sentada come 2 cebolas? Se realmente você for assim, aí beleza. Aí talvez cebola tenha que já entrar na categoria de alimentos que tem algum nível de carboidrato e talvez você tenha que dosar um pouquinho mais ele. Mas geralmente esses temperos, né, e tomate, apesar de ser uma fruta, a gente utiliza como tempero, então raramente a gente numa sentada vai comer também 2, 3 tomates. A quantidade que a gente geralmente utiliza nas nossas refeições é uma quantidade relativamente pequena. Então, por mais que esses alimentos tenham um teor moderado de carboidrato, na quantidade que a gente usualmente consome eles na refeição, é desprezível. Então, a gente pode colocar ele nesses grupos aí. A gente não precisa ficar contabilizando. Ai, meu Deus, deixa eu ver, não vou exagerar aqui nessa cebola do meu preparo para não contar muito carboidrato. Não precisa, porque a quantidade de cebola que você provavelmente vai comer na porção que você vai colocar ali no seu prato é muito pequena. Então a quantidade de carboidrato que vai vir agregado ali é praticamente desprezível, tá certo? Então, gente, fora isso, todos os temperos, ervas, outras exceções, frutas vermelhas, limão, são coisas que têm muito, muito baixo teor em carboidrato, tá certo? Então elas tranquilamente também podem ser utilizadas sem tanta parcimônia, podem ser utilizadas à vontade, digamos assim, porque não vai contar em praticamente nada no teor de macronutrientes, então o montante calórico deles é extremamente baixo.
Então, até já que eu acabei de falar, sim, cogumelo, gente, caso alguém goste aí, cogumelo é um negócio que tem também muito pouco teor em carboidrato. É outro mito, né, que é uma fonte expressiva de proteína. Não é. A gente cai na mesma questão da quinoa. Então, para um vegano, sim, passa a ser uma fontezinha de proteína ali para ele. Então, já que para o vegano a gente está tentando catar qualquer migalhinha de proteína, sim, sem dúvida nenhuma, cogumelo passa a ser algo importante no cardápio do vegano como fonte de proteína. Mas para um onívoro, a quantidade de proteína que tem no cogumelo, ela é muito pequena, tá certo? Eu vou rapidinho interromper aqui meu raciocínio só para dizer, gente, que eu tô vendo que tem pessoas fazendo perguntas, mas assim, eu sempre separo os 15 minutos finais da live só para responder pergunta, tá bom? Porque senão, se eu vou lendo as perguntas de vocês, eu corto meu raciocínio e acabo não concluindo a informação que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, no final, eu respondo tudo. Mas vamos nessa. Vamos dar seguimento aqui. Então, no fim das contas, quando eu falo de emagrecer, o que é que eu quero então? Como é que eu devo organizar as minhas refeições? Repolho. Repolho entra em folhosos, né? Então entra nessa categoria de verduras, legumes de baixo teor em carboidrato em que você poderia comer à vontade. Então todos os folhosos, alface, rúcula, repolho, agrião, todos eles, chicória, escarola, todos os folhosos, mais couve-flor, brócolis, abobrinha, chuchu, quiabo, ervilha torta, os temperos, como eu falei, né? Então, cebola, alho, tomate, pimentão, berinjela, tudo isso a gente pode considerar pepino. Pepino é basicamente água. Tudo isso a gente pode considerar como livre, tá certo? Porque geralmente na quantidade que a gente vai consumir, isso não soma uma quantidade grande de carboidrato nas nossas refeições. Então, como é que eu vou organizar as minhas refeições? Vamos passar agora para falar de refeição a refeição. Na verdade, não muda, tá? O raciocínio que eu tenho que seguir se eu quero emagrecer é mais ou menos o mesmo para todas as refeições. A única coisa que vai mudar é quando entra o treino na jogada, mas isso eu não vou falar hoje. Isso é assunto para a live de amanhã, às 8 horas da noite. Então não percam a live de amanhã, que também vai estar show, onde a gente vai falar quais são as mudanças que eu tenho que fazer na minha alimentação se eu treino. Mas voltando aqui para um padrão de alimentação normal, né? Considerando as minhas refeições normais no meu dia. Não estou aqui me referindo a pré ou pós-treino. Então, se eu vou escolher alguma coisa para fazer parte do meu café da manhã, almoço, lanche ou jantar, o meu raciocínio é sempre o mesmo. Se eu quero emagrecer, eu vou priorizar nessa refeição as fontes de proteína e vou tentar associar uma quantidade relativamente pequena, digamos assim, de fontes densas em carboidrato ou gordura. E o que eu puder trazer em todas as refeições do dia, o que eu puder trazer desses legumes, verduras de baixo teor em amido, eu tô no lucro, porque eu tô aumentando o volume do meu prato com praticamente nada de calorias ali. Então, em todas as refeições que eu puder trazer, tô no lucro. Óbvio que culturalmente, já que a gente vai falar agora do café da manhã, culturalmente as pessoas não costumam comer verduras, legumes no café da manhã. Geralmente não se come, mas para quem não tem esse tipo de frescura, digamos assim, e que precisa de grandes volumes, traz aí para participar do seu café da manhã também a sobra dos legumes do jantar de ontem, por que não? Incremente aí o seu omeletão com todo o restinho de brócolis, couve-flor, abobrinha e tudo mais que você tiver na geladeira que sobrou do jantar de ontem. Por que não fazer isso? É só uma questão meramente cultural. Mas para quem realmente não quer, quem quer seguir direitinho, quem quer pensar, não, eu quero realmente fazer uma refeição clássica de café da manhã, eu diria para priorizar as proteínas. Então, o que a gente pode trazer de proteína? Ovos, laticínios. E aí, gente, claro que para o nutricionista é muito mais fácil ter esse raciocínio, porque além de entender quais são os grupos de cada alimento, eu como nutricionista que calculo muita dieta, eu acabo já tendo ali mais ou menos na minha cabeça, mais ou menos quanto, né, de proteína eu vou ter em cada alimento, mais ou menos, né? A gente não é nenhuma máquina de calcular, não, mas a gente acaba tendo uma ideia. E aí, claro, se eu conheço ali o perfil do meu paciente, eu sei mais ou menos quanto eu deveria entregar de proteína para ele em cada refeição do meu dia. Então, assim, num café da manhã, por exemplo, a depender de quantas refeições eu vou fazer no meu dia, e até já falando disso, existe um mínimo ou máximo de refeições que eu deveria fazer no meu dia, se o objetivo é emagrecer? Não existe.
Se eu comer de 3 em 3 horas eu acelero o meu metabolismo. A gente já viu na live passada aqui, na penúltima, que não, que os estudos não mostram isso. Então, Paula, pra mim que não tem acompanhamento nenhum com nutricionista, você não me conhece, não conhece a minha rotina, você diria o que pra mim? Eu diria que faça um número de refeições que for realmente confortável e que você sinta fome. E por isso você vai fazer. Eu acabo acreditando que a maioria das pessoas faz 3 a 4 refeições do dia, que seria café da manhã, almoço, lanche e jantar. Pode ser que esse não seja o seu caso, porque realmente não existe um padrão, não existe um ideal de número de refeições para se fazer no dia. 1000 variáveis vão entrar aí para a gente estabelecer qual seria o número ideal para uma pessoa. Mas o que eu te diria é, se você não está tendo acompanhamento com nenhum profissional, vá muito de acordo com a sua fome. Quando o objetivo é emagrecimento, dá pra gente ir nesse sentido, sabe? De ouvir um pouquinho o corpo, entender quando tem fome e comer. Então, às vezes, eu acho que programar em 3 a 4 refeições no dia é algo bacana, é algo que você consegue entregar uma boa quantidade de proteína, principalmente se é uma pessoa que ela tá treinando no dia. Então, eu acho que essa quantidade de 3 a 4 é algo bacana. Então, beleza. Se eu vou lá fazer o meu café da manhã, então, qual é só a atenção que eu tenho que ter? Se eu quero trazer ovos, por exemplo, no meu café da manhã, que talvez seja a fonte de proteína mais clássica que eu tenho, se eu tenho ovos ali, eu sei que no meu ovo inteiro eu tenho a gema e essa gema tem gordura também. Então o ovo é um alimento que é proteico, mas também é gorduroso, assim como qualquer fonte de proteína da natureza, né? Ela sempre vai ser fonte de proteína e também de gordura. E ovo é assim. Então se eu quero trabalhar com... Se 2 ovos pra mim, Paula, não me dá saciedade, sabe? Eu vejo que eu boto 2 ovos e não enche o buraco do dente. Eu tenho que trazer um pouco, eu sinto que eu tenho que trazer mais proteína. Eu sinto que eu tenho uma massa magra boa, tô falando de um homem, eu preciso comer mais proteína, por exemplo. Então o que é que dá pra gente fazer? Bom, eu poderia trazer mais ovos, é uma opção. Posso botar 3, 4 ovos, sim, é uma opção. Só que óbvio que no momento que eu começo a trazer mais ovos, eu tô aumentando a proteína, mas também estou trazendo mais gordura. E lembre, gordura é um nutriente energético, né? O que a gente quer durante o emagrecimento é priorizar a proteína, mas de certa maneira tentar reduzir aquilo de gordura e carboidrato que a gente joga para dentro. Então, para eu não aumentar às vezes muito a quantidade de gordura vindo com um terceiro, quarto ovo para a refeição, o que eu posso fazer é tentar pensar em proteínas que sejam mais magras e associar o meu ovo que já é gordo com proteínas que sejam mais magras. Então, se eu falo, por exemplo, de cottage, por exemplo, um queijo branco, o cottage dos queijos é o mais magro de todos. Talvez seja o que tem uma relação proteína-calorias melhor, porque tem alta quantidade de proteína para baixa quantidade de calorias. Então, às vezes, o que eu posso fazer é pegar esses ovos, que são proteicos e gordos, e associar uma outra fonte de proteína que seja proteica e magra, que tenha baixo teor em gordura, sabe? Que seja praticamente só proteína ali isolada, com quase nada de gordura e ou carboidrato para participar. Isso é uma opção. Então, gente, é óbvio que é difícil quando eu tô falando para um monte de gente que eu não sei a composição corporal, que eu não sei quanto treina por dia, que eu não sei quanto de calorias tem que consumir, mas eu só quero colocar aí a sementinha na cabeça de vocês, que é isso, cuidado quando vocês resolvem aumentar muito a quantidade de proteína de uma refeição para tentar trazer mais saciedade, o que é válido, mas cuidado para por tabela você não acabar consumindo muita gordura também. Então, às vezes, o que vale a pena é isso. Eu sabendo que eu estou consumindo ali um alimento que é inteiro, que ele tem gordura na composição, vou tentar associar uma pitada a mais de proteína com menos gordura na composição. Tá certo? E aí, claro, junto desses ovos, então beleza, Paula, eu vou pegar ali 2 ovos inteiros, vou botar umas 2 colheradas de cottage, que vai me dar mais ou menos, acho que a quantidade de proteína que teria um ovo, só que com menos gordura associado, beleza. E aí, assim, pra dar uma alegria, eu quero trazer uma fontezinha de carboidrato pro prato. Poderia, né? Acho que poderia. Pro emagrecimento, aí considerando uma dieta de, pelo menos 1.200 calorias, cabe um cafezinho da manhã desse. E aí você poderia trazer uma fonte pequena de, por exemplo, um tubérculo raiz cozido. E aí eu não vou nem me entrar aqui na questão da qualidade do carboidrato, porque isso foi tema também de uma live que eu fiz. Gente, todas essas lives estão lá no meu canal do YouTube, viu? Aproveito aqui para dizer que se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve, porque tudo que eu solto aqui de live, com alguns dias de atraso, vai cair lá no YouTube também. Então vai lá assistir se você ainda não viu essa live. Mas fato é, se eu quero emagrecer, galera, poxa, é claro que eu vou tentar priorizar aquilo que é fonte bruta que eu digo assim, ó, que foi transformado ou
processado o mínimo possível pelo homem. Então é óbvio que se eu posso arrancar o aipim da terra, cozinhar esse aipim, não preciso arrancar o aipim, eu posso comprar no supermercado, mas se eu posso só cozinhar esse aipim e colocar no meu prato, é óbvio que eu vou preferir isso a um pão, a uma tapioca, que são alimentos que já foram processados e que acabam concentrando, por serem farináceos, concentrando uma quantidade maior de carboidrato, que provavelmente na porção que eu vou comer vai me dar menos saciedade do que se eu comesse a raiz cozida. Entendeu? Então, sempre que eu quero buscar o máximo de saciedade, eu vou buscar sempre o alimento que ele está no estado mais íntegro possível dele. Então, no Nordeste é muito comum a gente trazer a raiz, tubérculo cozido para participar da refeição. Na região Sudeste aqui é menos comum. Mas é aquela coisa, pode trazer pão, poderia ser pão, por exemplo? Poderia, pode ser qualquer alimento, gente. A grande questão é que a gente só tem que se atentar, que se for farináceo, ele concentra mais carboidratos e eu sou obrigada a diminuir ainda mais a porção, tá certo? Então, às vezes, comer as 2 fatias de pão talvez ficasse um pouquinho demais, e eu teria que comer uma fatia só, mas beleza, ainda assim um pão, busque um pão de qualidade, se você quer escolher pão para participar. Então, gente, entenderam a lógica? Eu vou priorizar proteína. Para não correr risco de exagerar na gordura, eu vou mesclar proteínas gordas com proteínas mais magras e vou associar isso a uma fontezinha de carboidrato. É uma opção. Ou posso simplesmente não botar a fonte de carboidrato aqui, Paulo, porque eu quero fazer uma dieta mais low carb, mais restrita em carboidrato? Pode, com certeza. Cuscuz, né, que é da farinha de milho, a gente tem cuscuz de um monte de coisa, mas o principal é do milho, né? Então é fonte de carboidrato. Observe que como você hidrata o cuscuz, você joga água naquela farinha de cuscuz e você cozinha no vapor, boa parte do peso do cuscuz vai ser de água. Então, proporcionalmente até você consegue comer ali de peso mais cuscuz do que tapioca, por exemplo, que é muito mais concentrado em carboidrato. Então, cuscuz pode ser? Poderia, mas assim, acaba caindo nessa coisa do alimento que é um pouco mais processado, né? Mas se você nutre um amor enorme por cuscuz, ele poderia fazer parte. A grande questão é que a porção vai ser pequena. Ah, mas eu só gosto de cuscuz lotado de manteiga. Ah, mas eu só gosto de tapioca lotada de manteiga. Gente, no momento em que a gente pega um farináceo lotado de carboidrato e taca um monte de manteiga em cima, isso realmente para o paladar é uma dádiva, é uma coisa linda. É incrível, é super prazeroso. Mas a grande questão que eu estou fazendo aí nessa mistura é o quê? Muito carboidrato com muita gordura. Eu estou condensando, estou aumentando a concentração na minha refeição dos 2 nutrientes que eu tenho que tentar reduzir quando eu quero emagrecer. Carboidrato e gordura. Então, muito cuidado quando você precisa ou simplesmente foi habituado a trazer muita gordura livre para suas refeições. É muito comum da gente fazer isso com manteiga, né? Então, assim, não precisa tacar muita manteiga, não precisa exagerar muito no azeite de oliva na salada. Porque no final das contas, gente, tudo isso é gordura. Pô, mas é uma gordura de excelente qualidade, Paula. Mas é gordura, no final é caloria que tá entrando. Então, não tô dizendo que é para comer a salada sem tempero, mas também não precisa banhar no azeite, né? Não precisa deixar as folhas lá encharcadas de azeite, também não precisa ser. Então, a ideia é regular a porção. Porção é tudo nessa vida. Beleza, café da manhã, ok, né? Acho que deixamos claro. Então, o almoço, gente, almoço é esse daí, gente. Todo mundo já sabe, eu acho, né? O almoço clássico, o clássico é o quê? Saladona, legumes e carne. Aí só o que eu queria trazer para vocês é que precisa ser legume no vapor? Não precisa. Precisa ser só assim, eu vou botar o couve-flor e o brócolis no vapor. Então, vou comer minha salada de alface e tomate com brócolis e couve-flor no vapor e o meu peito de frango, que é o clássico do emagrecimento, né? Precisa ser dessa forma, gente? Não. Só se você quiser. Só se você for muito pouco criativo na cozinha. Porque, na verdade, esse é um dos papéis do nutricionista também. É te apresentar boas soluções. Te apresentar como salada, legumes, pode ficar muito gostoso, pode ficar muito interessante. Então, não preciso pegar os legumes e botar todos para cozinhar no vapor e botar lá no meu prato. Não precisa ser assim. Eu posso pegar um legume e transformar ele em preparações muito saborosas. E aí, qual é a lógica que eu tenho que ligar a chave de novo? Cuidado só para não ter excesso de carboidrato ou gordura.
Eu, particularmente, Paula, se eu quero reduzir o meu percentual de gordura, eu prefiro até às vezes nessa refeição específica, no almoço, reduzir mais a quantidade de carboidrato. Por quê? Porque para mim é extremamente prazeroso eu adicionar um pouco mais de gordura no preparo dos meus legumes. Ou fazer para minha carne um molho que seja um pouco mais gordo, ou seja, que contenha um pouco às vezes de creme de leite, por exemplo. Ou pegar a minha salada e botar raspas generosas de parmesão. No momento que eu estou fazendo isso, eu estou agregando bastante gordura. E lembrem, o que não dá é trazer muita gordura com muito carboidrato. Se eu vou usar um pouquinho mais de gordura no preparo do meu alimento, seja na forma de um queijo um pouco mais gordo, na forma de um pouco de creme de leite para fazer algum molho, ou porque vai levar mais azeite, eu acho que tudo isso agrega sabor ao alimento. Então eu prefiro trazer um pouco mais de gordura e escolher, selecionar aqueles alimentos, aqueles legumes que eu sei que tem baixo teor em carboidrato e não trabalhar nessa refeição com nenhuma fonte muito expressiva de carboidrato, certo? Isso é o que eu particularmente prefiro fazer. Pode ser, tem pessoas aí que podem estar me ouvindo e falando, nossa, Paula, mas não, eu adoro legumes no vapor. Eu adoro fazer os meus legumes e só no prato acrescentar sal, ervas, né? Hoje a gente tem vários desses mixes de ervas. Nossa, eu adoro fazer isso, botar sal, botar uma pimenta, botar essas ervas por cima, me sinto muito bem, só um fio de azeite, ótimo. Então, se você gosta dos seus legumes no vapor, se você gosta de uma salada que vai ter naturalmente baixa quantidade de gordura, você não precisa temperar muito ou jogar lascas de queijo ou amêndoas para dar um tchan nela, se você naturalmente tem esse paladar que aprecia menos a gordura, você pode trabalhar com mais carboidrato nesse prato, certo? Então, tranquilamente dá para você fazer isso. Vai muito do que você prefere. Mas sempre eu vou tentar reduzir o carboidrato ou a gordura do meu prato. Gente, um aviso rápido aqui, antes até que acabe o meu tempo. Quem não pegou o início da nossa conversa, quinta-feira tem webinário. Então, vai lá no link da minha bio, clica lá, se inscreve no meu webinário, entra no meu grupo do Telegram. Já tô de saco cheio de ouvir falar isso, né? Mas eu vou falar porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá aqui me assistindo e que ainda não tá participando desses dois. Então se inscreve, entra no meu Telegram e se inscreve pro webinário que vai ter na quinta-feira, tá bom? Aproveita e se inscreve pro meu YouTube também. Se perdeu aqui, vê lá depois de alguns dias. Vamos passar para o lanche. Lanche eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o mais desafiador. Porque trazer proteína para o lanche, a depender do tipo de trabalho que a gente tenha, se é mais corrido, se a gente não tem uma geladeira à disposição, proteína geralmente ela é mais perecível. Aí, gente, até para eu não perder muito tempo aqui falando isso com vocês, porque eu quero tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que já subiram aqui, eu vou pedir para vocês revisitarem a minha live, que eu acredito que já está lá no meu canal do YouTube, sobre proteínas. Eu falei sobre dicas práticas de como aumentar proteínas e eu dei vários exemplos de tipos de proteína que a gente pode trazer para o lanche. Então hoje a gente já tem no mercado muitos desses snacks, né, de leguminosas secas. Então eu tenho o edamame seco, né? Edamame é a soja verdinha, ela é riquíssima em proteína e tem baixo teor em carboidrato, baixo teor em gordura, é sensacional. Então eu tenho crisp de grão de bico, crisp de feijão. Hoje eu tenho barras de proteínas de boa composição. Hoje eu posso fazer, se eu posso demandar um pouquinho mais de trabalho em casa, eu posso fazer os que se popularizaram como salgadinhos maromba, que nada mais é do que eu processar um pouco de abóbora ou batata doce. Eu posso usar até uma mescla de abóbora com batata doce, se quiser diminuir a quantidade de carboidrato com frango cozido. Processo tudo isso, faço umas bolinhas, pincelo gema, gergelinzinho por cima, aço só para dourar. Fica uma delícia, de verdade. Posso pegar pedacinhos de queijo, né? Cottage. Eu posso usar cottage como iogurte, botar só com uma colheradinha de geleia 100% fruta. Se for uma colher de sobremesa, vai ter muito pouco de carboidrato ali. Então, são ideias para otimizar a quantidade de proteína e trazer só um pouco de carboidrato e gordura. Olha essa lógica do cottage com geleia. Cottage é baixa em gordura, então dá para trazer um pouquinho de carboidrato para participar, certo? Às vezes o problema é o quê? Eu pegar um queijo que já é super gordo e ainda trazer um monte de mel ou geleia pra cima. Aí complica, porque eu vou ter muito carboidrato, eu vou ter muita gordura e tô adicionando muito carboidrato. Então, gente, dá sim para você manter a mesma lógica nos lanches. E o jantar seria basicamente uma repetição daquilo que a gente faz no nosso almoço ou daquilo que a gente faz no nosso café da manhã. Então é muito
prático e fácil, ou até se eu prefiro fazer uma sopa, por exemplo, à noite, o que é que eu tenho que raciocinar? Eu posso até trazer um pedacinho de raiz ou tubérculo para deixar a sopa um pouquinho mais cremosa, mas eu vou misturar isso, eu vou pegar um pedaço de mandioquinha, por exemplo, mas a maior parte dessa sopa vai ser chuchu, couve-flor, que, gente, na boa, fica um creme delicioso. É só pegar um mixer, botar só um pouquinho para finalizar de um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de leite de coco para trazer um pouquinho de manteiga para trazer esse sabor melhor, dar uma cremosidade melhor ali naquele creme e fica uma delícia e vai ter baixo teor em carboidrato, tá certo? Só um lembrete aqui, leguminosa. Leguminosa para mim é uma das principais fontes de carboidrato, uma das fontes de carboidrato mais interessantes que a gente tem para trazer para as nossas refeições. Por quê? Porque, gente, esse grupinho de feijão, grão de bico, como eu disse lá no início, eles são fontes importantes também de proteína. Então, dentre as fontes de carboidrato, as leguminosas são as fontes mais proteicas. Então, provavelmente as que são mais ricas em fibras também. Então, para mim, leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, são coisas que sim deveriam entrar como fonte de carboidrato na nossa rotina. E agora vamos para a pergunta, senão não respondo a pergunta de ninguém, que já está acabando o meu tempo. Tô correndo a barra, o rolinho de perguntas aqui para cima, para tentar ver as primeiras perguntas, tá certo? Então, assim, óleo de coco também é fonte de gordura, boa qualidade, dá pra gente trazer sim. Gente, teve alguém que perguntou sobre margarina integral. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é margarina integral, de verdade. Como colocar bacon no cardápio e não atrapalhar o emagrecimento? Paulinha, olha, bacon é um alimento que, via de regra, ele é processado. É um tipo de alimento que eu não aconselho que entre para a rotina de ninguém. Óbvio que você tem como comprar um bacon de melhor qualidade, mas, via de regra, esse bacon ele vai ser defumado, né? Então, é um tipo de processamento que, para um lado da saúde, não é tão interessante assim. Então, eu diria para não colocar bacon na rotina. Mas o bacon, ele é fonte importante de proteína, mas principalmente de gordura. Então, a ideia é você utilizar ele em substituição ali a uma fonte de gordura, mas eu deixaria para utilizar na menor parte do tempo, tá certo? E quem está com altas taxas de colesterol ruim e o médico mandou esquecer açúcar e diminuir gordura, come o quê? Ju, tirar gordura não é... Tirar açúcar não é o problema, né? Açúcar, eu acredito que o seu médico se referiu principalmente ao açúcar refinado mesmo, sabe? Doces e tudo mais. Tranquilamente dá para você manter algumas fontes de carboidrato mais brutas. E na parte de gordura, a gente sabe que aquilo que influencia mais o colesterol são as gorduras saturadas, que são as gorduras principalmente animais. Então, nesse caso, é interessante você fazer uma dieta mais com pegada mediterrânea. Ou seja, o que vai entrar de gordura é muito mais vindo de peixes gordos, do azeite de oliva, das castanhas, do abacate. Investir mais nisso. Ju, dá para comer muito bem. Eu tenho hipercolesterolemia familiar e eu te digo, dá para comer muito bem tendo colesterol alto. Não se desespere. Que mais? Peraí. Macarrão integral é recomendado? Sônia, macarrão integral, ele sinceramente tem muito pouco de fibra. Às vezes a gente acha que o pão integral, o macarrão integral vai ser uma fonte enorme de fibras. A maioria deles não é. Principalmente do macarrão tem muito pouco de fibra ali. Macarrão, gente, massa, qualquer uma delas é uma fonte bem densa em carboidrato, muito mesmo. Então, assim, eu particularmente para emagrecimento não acho que macarrão deveria entrar no nosso cardápio. Macarrão para mim é uma coisa que tem que estar na nossa exceção, tá bom? Principalmente se o objetivo for emagrecer. Porque na porção de macarrão que satisfaz a gente tem muito carboidrato, muito mesmo. Melancia é livre? Melancia é uma fruta doce, então não dá pra dizer que é livre. Mas pelo fato dela ter muita água, dá pra você comer uma fatia satisfatória de melancia de uns 200 gramas e não vai ter tanto carboidrato assim, vai ter em torno de 15 gramas de carboidrato, então não é muito. Melancia é um alimento legal. Todos esses bem aguados são bem legais pra gente colocar numa estratégia de perda de peso. Pode usar xilitol para adoçar o iogurte? Pode, com certeza. Pega o iogurte natural, põe um pouquinho. Eu particularmente prefiro até o eritritol do que o xilitol. Todos esses óis, eles são metabolizáveis, parte dele a gente absorve como se fosse um açúcar e parte vai embora como se fosse uma fibra. O eritritol, a gente consegue absorver menos do que o xilitol, então eu até prefiro o eritritol, mas esses álcools de açúcar, particularmente para mim, não fazem muito bem ao meu intestino, sabe? Me dá muitos gases. Eu particularmente prefiro às vezes até botar uma pitadinha de mel ou de açúcar do que a eles. Mas se você precisa de muito pouco e para você não incomoda em nada o intestino, sim, é uma possibilidade, tá certo? O que mais aqui? Deixa eu rolar a barrinha de perguntas. Caramba, tô clicando aqui sem querer em outras coisas.
Tenho dúvidas sobre o que comer no lanche da tarde. Então, Vanilde, eu acho que deu para dar uma esclarecida. Iogurte, queijo, sim, são uma boa ideia. Você pode trazer a ideia do cottage com um pouquinho de geleia de fruta, o próprio iogurte com um pouco de eritritol, que a amiga citou ali, né? Ou um pouquinho só de geleia mesmo, 100% fruta, só para dar um gostinho. Ou pegar uma fruta e picar, pegar um pedaço de mamão, por exemplo, que tem relativamente baixo teor em carboidrato, pegar um pedaço pequeno e já misturar no iogurte para dar um saborzinho doce. Que mais? Deixa eu ver aqui. Bolos, mesmo low carb, podem ser consumidos por quem quer emagrecer? Vanilde, sinceramente, eu diria que evite bolo na sua rotina, mesmo low carb. Por quê? Porque olha, observe o que é a mistura de um bolo. Ovo, manteiga, no caso low carb, usa uma farinha de baixo teor em carboidrato, mas que tem alto teor em gordura, como é o caso das farinhas de castanhas ou de coco, ou coco ralado, né? Frutos. Evite ficar criando tanta receitinha, principalmente receita de pão e bolo, que são coisas que fazem às vezes a gente exagerar. E no caso de uma receita low carb, acaba exagerando na gordura, tá certo? Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Quantos minutos eu ainda tenho, gente? Tô sem meu relógio aqui. 8 minutos? Então ainda dá para responder alguma coisinha. Queria só lembrar, enquanto eu rolo aqui a barra, quem ainda não tá inscrito no meu webinário, que vai ser quinta-feira, vai lá. Jejum intermitente, já fiz live só disso, hein? Célia, dá uma olhadinha lá no meu YouTube que tem live só disso. Eu vi que Mônica aqui alguma hora, Mônica perguntou em relação a queijo sem lactose. Gente, assim, alimentos sem lactose, eu tenho até um vídeo lá no meu IGTV, que é quebra de mitos da nutrição, que eu falo alimento com e sem lactose. Laticínios sem lactose, eles realmente foram desenvolvidos para o público que tem algum nível de intolerância. Quando a gente fala de um queijo, por exemplo, um queijo sem lactose, que seja um queijo amarelo naturalmente, eu até falei isso aqui outro dia em alguma live, ele já contém muito pouco carboidrato. Então, se eu pego um queijo mussarela, Gouda, Steppe, parmesão, olha lá a tabela nutricional dele. Lactose, 0, né? Carboidratos, porque a lactose é o carboidrato dos laticínios. 0, não tem praticamente nada, pode conter traços ali. Então, você pegar um queijo com e sem lactose só vai interessar se ele realmente for branco. Um queijo branco, ele costuma ter um teor de lactose maior. Então, para os intolerantes, tem lógica a indústria adicionar a enzima ali naquele alimento para fazer a quebra dessa lactose, para que a pessoa possa consumir sem ter nenhum tipo de sintoma indesejado. Apesar de que para pessoas que têm intolerância à lactose, principalmente aquelas que têm um nível mais forte, eu digo para reduzir mesmo laticínios da rotina, mesmo e sem lactose, tá bom? Porque você sempre vai estar consumindo ali traços de um nutriente que você não está apto a digerir e absorver. E isso não é interessante para o seu intestino. Então, Moni, fato é, para uma pessoa que não tem intolerância à lactose, gente, tanto faz pegar queijo com ou sem lactose, porque no final das contas, mesmo falando de um queijo branco, com e sem lactose, ele vai ter o mesmo teor de carboidrato, via de regra. A única diferença é que no sem lactose, eu tenho ali adicionado uma enzima que já fez a quebra dessa lactose. Mas ser sem lactose não significa que ele vai ser sem carboidrato. O carboidrato continua ali, mas ele já está quebradinho para quem não tem a enzima que cliva esse carboidrato, para quem não tem enzima que consegue digerir esse carboidrato, tá certo? Por sinal, até já que eu acabei falando aqui de qualidade do intestino, né? Amanhã estarei no programa Você Bonita, ao vivo, a partir de meio-dia. Então, galera de São Paulo, outras cidades em que pega a TV Gazeta, ou se você quer assistir ao vivo a partir de meio-dia, vou colocar lá nos meus stories amanhã, quando eu for pra TV Gazeta. Vou colocar lá o linkzinho para você assistir ao vivo. Vou estar falando sobre trânsito intestinal. E eu vi até que na live passada, minha mãe, na verdade, me disse que teve uma pessoa perguntando, poxa, e trânsito intestinal preso para o emagrecimento, como é? Amanhã eu vou conseguir falar um pouquinho disso lá ao vivo, então não percam, tá certo? Vai ser super bacana e vai ser um prazer ter vocês me assistindo também. Participem lá, mandem dúvidas pelo Instagram lá do programa Você Bonita. Omelete com farelo de aveia. Dani, o farelo de aveia é fonte de carboidrato. Às vezes a gente acha até que o farelo de aveia, ou que a aveia é uma fonte expressiva de fibras, né? Mas assim, ó, tem relativamente pouco. Ele vai ter mais carboidrato com a quantidade relativamente baixa de fibras.
mas às vezes dá para você acrescentar, se você gosta por conta da textura, ou porque aquele pouco de fibra você sente que já te ajuda, às vezes no trânsito intestinal, por exemplo, sim, é uma possibilidade. Eu julgo farelo de aveia um alimento bom. Eu só acho que não tem um sabor muito interessante, né? Dentre as formas, né, de apresentação da aveia, farinha, flocos, farelo, o farelo sem dúvida é o mais interessante. É o que vai ter o maior teor de beta-glucana, que é um tipo de fibra muito legal. Muito legal até pro colesterol, tá? Pro perfil de colesterol. Então dá para trazer? Sim, só que lembre que como a aveia é fonte densa em carboidrato, a ideia é não exagerar muito, porque eu já vou ter ali a gordura da minha gema, então eu não preciso trazer muita aveia, tá certo? Mas assim, pô, uma colher de sopa de aveia, show de bola, é uma possibilidade. Então, quem perguntou aqui, aveia novamente, aveia é fonte de carboidrato. Então lembre, gente, aí a gente recai no quê? Porção. Então se eu falo de um mingau, pô, eu tô juntando leite, que é fonte de carboidrato também, mas beleza, é fonte de proteína e gordura também, mas é fonte, né, que não é desprezível a fonte de carboidrato dele, a quantidade de carboidrato dele. Então eu tô juntando leite, carboidrato com aveia. Aí para fazer um mingauzinho ali, um potinho, eu preciso de 3 colheres de sopa de aveia. Vai ficar puxado no carboidrato. E eu preciso ainda de uma coisa para dar um sabor doce. Então eu boto um pouquinho de mel. Olha, esse tipo de mingau, né? Leite, aveia, mel ou banana ou qualquer coisa para adoçar, gente. Isso tá mais com cara de quem tá mais livre nos carboidratos. Então cuidado com isso. Não dizendo que, então se eu trouxer um mingau eu não vou conseguir emagrecer. Não, gente, porque eu não sei o que você colocou no resto do seu dia. Então, na verdade, não existe alimento ou preparação proibido, não. Porque tudo depende de como você está organizando o seu dia inteiro. Não é uma preparação que vai ditar para você se você vai conseguir ou não vai conseguir emagrecer. Lembre, o que a gente quer no emagrecimento é fazer déficit calórico ao final da semana ou do mês. Então, se você traz, às vezes, no seu dia ali, naquele dia específico que estava chovendo e você quer um comfort food, você traz uma vez por semana o seu mingau para participar e que ele é mais denso em carboidrato, é só nesse dia você tomar cuidado com as outras refeições e dar uma enxugada no teor de carboidrato das outras refeições para caber o seu mingau, por exemplo, no final do dia. Entenderam? Cabe tudo, gente. É só tentar pensar macro ali no dia e organizar o seu dia, diminuindo um pouquinho do carboidrato ali se eu quero abusar ali embaixo, entendeu? É só ter esses exemplos em mente. Que mais? O carbo do café da manhã pode ser fruta com chia ou linhaça? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode ser fruta, fruta é uma boa fonte de carboidrato. Para mim, assim como as raízes e tubérculos, é um negocinho que vem ali pronto da natureza, então a gente vai estar comendo água, fibras, polifenóis, né, antioxidantes ali. Então, sensacional. O impacto disso na nossa glicemia costuma ser muito mais atenuado por conta de toda essa complexidade de nutrientes. Chia ou linhaça, maravilha. Chia talvez seja um dos alimentos que proporcionalmente tem maior concentração de fibras, né? E para o trânsito intestinal também é uma maravilha. Então sim, dá para você trazer chia. Ela acaba ajudando até um pouquinho de leve assim na saciedade. Claro que depende de quanto de chia você vai comer, né? A gente não tolera geralmente comer muito porque, enfim, uma colher de sopa de chia é um mundo de chia. Eu geralmente quando eu boto chia, eu boto uma colher de chá de chia em alguma coisa e já acho que tem muita chia. Mas dá pra fazer até pudim de chia, por exemplo. Eu comi um pudim de chia que ficou muito bom, viu? Só ia um pouquinho de um melzinho a mais, pra ficar bem gostoso. Que mais? Eu como salada sem tempero. Tiago botou aqui, mesmo manteiga caseira de garrafa? Sim, poderia ser. É fonte de gordura. Gente, vou precisar encerrar. Obrigada por todo mundo que compareceu aqui, que assistiu. Eu sei que eu já anunciei 4 vezes aqui hoje, mas eu vou falar de novo. Porque eu sei que tem gente aí que não se inscreveu ainda. Acabou essa live agora, vai lá, clica no link da minha bio e se inscreve pro webinário, pô, que vai ter quinta-feira, só vai ter dica bacana, só coisa prática, vai ser muito legal, de verdade. Quero muito que você participe. Vou fazer um resumão de tudo que eu já falei aqui. Meu tempo está se esgotando, muito obrigada de verdade. Participe do meu grupo do Telegram também. E manda aqui o aviãozinho para todo mundo informando. A live vai ficar salva aqui por 24 horas. Convida todos os seus amigos, familiares que você acha que podem se beneficiar das informações que eu falei aqui, tá bom? Beijo enorme, pessoal.